Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael Alencar do site imigrar.com.br, trazendo mais um vídeo de imigração canadense para vocês. E aí, sentiram saudades? Eu também. Mas não se preocupe que eu vou falar porque eu andei sumido. Mas antes de mais nada, deixa eu falar os assuntos que iremos falar hoje. É mais um Imigrar News, né? Aconteceram várias coisas aí no mundo da imigração desde o meu último vídeo, tá? É tanta coisa que eu vou até ler aqui a minha colinha. Vamos falar do Programa Temporário de Imigração, vamos falar do prazo para os vistos de estudo que o governo deu, iremos falar do Express Entry, Bolsa de Francês do Quebec para brasileiros, pessoas que já começaram a ser chamadas pelo novo programa de New Brunswick Express Entry, não é tão novo assim porque foi anunciado no outono do ano passado, rodada de convites de Ontário, né? Vamos falar aí algumas coisinhas lá de Ontário também, rodadas de convites de PEI, rodadas de convite de BC, rodadas de convite de Quebec, Saskatchewan, Alberta e Manitoba, tá? Tudo isso iremos falar hoje nessa versão do Imigrar News, pois fique aí que você não vai se arrepender. Não se esqueça de se inscrever no canal e de dar o seu like e comentar aí embaixo o que é que você quer ver, o que é que você não quer ver. Então, antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu só queria avisar que eu fiquei sumido aí quase um mês, um pouco menos de um mês, porque você aí que está assistindo o vídeo não curte, não se inscreve no canal. É, por isso mesmo, tá? Então, chateado, eu falei, não vou mais fazer vídeo. Muita gente só assiste, não comenta, não fala nada, não me ajuda com o algoritmo do YouTube, etc. Então, brincadeira, tá, pessoal? Esse não foi o motivo, não. Eu até gosto de gravar vídeo, produzir conteúdo pro Instagram, mas tive que dar uma parada, fiquei sem responder e-mails um tempo, né? E sem alimentar as redes sociais por conta do programa temporário e da deadline do visto, das aplicações dos vistos de estudo, que eu vou falar aqui, vocês vão entender, né? Então eu tive que realmente focar nisso, já que são pessoas que me pagam pelo meu serviço de consultor em imigração, né? Eu sou consultor em imigração regulamentado aqui no Canadá. E eu tive que dar atenção aos clientes, né? Ajudar essas pessoas que estavam me contratando para isso, tá? Mas aí já passou essa loucura, então vou ter mais tempo, né? Quero voltar aqui a postar pelo menos um vídeo por semana no mínimo, tá? Prometo que vou conseguir dessa vez, tá? Então, sem mais demora, sem mais enrolação, só queria dar esse feedback para vocês. Vamos direto para o assunto, falar de imigração, né? Algumas notícias do mundo da imigração, sem enrolação, sem baboseira, né? Aqui é direto ao ponto, vamos lá! Sobre o programa temporário, se você não sabe o que eu estou falando, você vai lá no meu site, imigrar.com.br, e lê esse artigo aqui, né? Governo cria 4 novos caminhos temporários de imigração para quem se encontra no Canadá, tá? Você lê e vai entender exatamente do que se trata. Eu também publiquei um vídeo aqui explicando, né? Então você também achei um vídeo sobre isso, tá? Mas vamos falar mesmo do programa aqui, né? Como é que tá até o momento. Então você pode ver que quem trabalha no setor de saúde tem 20 mil vagas, só 1.475 aplicações foram enviadas, né? Atualizado, tudo está atualizado na data de hoje até 6h30. Quem trabalha em setores não essenciais, né? Que são setores essenciais, desculpa, mas que não é da área da saúde, tem 30 mil vagas, já enviaram 9.847 aplicações. Quem se formou aqui no Canadá tinham 40 mil vagas e lotou, né? Isso aqui lotou, gente, em praticamente 24 horas, as 40 mil aplicações já foram atingidas. Para quem fala francês, não existe limite, tem os mesmos 3 de cima, então 31 para quem trabalha no setor de saúde, 345 para trabalhadores essenciais que não são do setor de saúde e 199 para quem se formou no Canadá. E eu dei várias dicas lá no meu Instagram, se você não me segue lá, @siteimigrarcanadá, tá? Lá é todo dia conteúdo, certo? Que, por exemplo, essas 40 mil vagas que se esgotaram em praticamente 24 horas, para quem fala francês, CLB 5, que é um nível acima do básico, não tem limite. Aí eu falei lá no meu Instagram, né? Assim que foi anunciado o programa, eu falei, pessoal, se você tem um diploma e não vai conseguir aplicar nos primeiros dias, já começa a aprender francês, né? Algumas pessoas seguiram minha dica e estão tranquilos, enquanto outras não tanto. Quem fala só inglês, por exemplo, já não consegue aplicar. Vamos dizer que a pessoa só conseguiu os documentos agora, já não pode aplicar mais. Ou a pessoa vai se formar agora no meio do ano, também não pode aplicar. Então, enfim, fica aí um update do programa, tá? Vamos ver quanto tempo duram essas vagas.
Esse aqui foi um dos maiores motivos que fez eu ficar afastado aí do YouTube e um pouco do Instagram e também dos e-mails, porque eu tive várias pessoas que me procuraram querendo que eu ajudasse elas a aplicar e eu sabia que iriam se esgotar rapidamente. Eu achei que esse aqui também iria se esgotar rapidamente, mas me enganei, né? Tá durando aí, um terço das vagas praticamente preenchidas. O próximo assunto foi que o governo anunciou que iria processar essas aplicações de visto de estudo, né? Pelo menos dar uma resposta, uma decisão nas aplicações até o dia 6 de agosto, para quem conseguisse mandar tudo até o dia 15 de maio. Já passou, né? Então é só para dizer que se você tem intenções de começar a estudar agora em setembro, né? Que é o que eles chamam de Fall Semester, e você não mandou tudo até o dia 15, chances são de que eles não vão analisar o seu pedido, certo? Não só mandar e ter a aplicação toda completa, né? Já com biometria e exame médico. Tinha que ter feito isso até o dia 15 de maio. Não quer dizer que você não consiga, se você ainda quer estudar em setembro. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a garantia da decisão, só quem mandou tinha tudo completo até o dia 15 e vão receber essa decisão até o dia 6 de agosto, tá? Então esse aqui foi também outro motivo que me fez ficar afastado aí por causa do prazo. O terceiro assunto é o Express Entry, né? Desde que eu gravei o último vídeo já tivemos 2 rodadas PNP, né? Programas provinciais ligados ao Express Entry, e 3 rodadas do Canadian Experience Class, né? Que é para quem tem pelo menos 1 ano de experiência em NOC 0A ou B no Canadá. A nota caiu, eu estou usando essa imagem que foi da última, né? Mas como eu falei, já tiveram outras também. Então o governo realmente está priorizando quem está dentro do Canadá, né? Não está chamando ninguém que está fora, mas está chamando pessoas que ou foram selecionadas por uma província ou que estão aqui com 1 ano de experiência. Ou pode ser que tenha pessoas fora que tenham 1 ano de experiência e também foram chamadas, né? Mas a maioria, a grande maioria, obviamente, se encontra no Canadá neste momento. Essa é bem interessante, hein? O governo do Quebec, da província do Quebec, ofereceu bolsa de francês para os brasileiros, tá? Ou seja, alguns sortudos irão estudar francês de graça. Infelizmente, o período de inscrições já está encerrado. Eu postei lá no meu Instagram, né? Para quem me segue lá viu e provavelmente conseguiu se inscrever. Mas eu quero falar disso aqui porque é algo bem interessante para ficar de olho. Eu consegui aqui resgatar a página, né? Todos os links vão estar aí na descrição. Então tudo que eu estou falando aqui vocês vão ter acesso aí na descrição. Então essa era a página que estava no ar antes de fechar os períodos de inscrição. Eu queria só mostrar que eles estavam dando bolsa para quem tinha pelo menos 2 anos de experiência em um desses setores, né? TI, inteligência artificial, jogos digitais e animação, efeitos visuais, enfermagem e manufatura, né? O pessoal da indústria, programador, operador CNC, etc, tá? Então, o que eu quero falar é que se você for de um desses setores, tá, pessoal? Então já começa aí a pensar seriamente em aprender o francês, certo? E fica de olho para outras possíveis bolsas, né? Já pensou você estudar francês sendo pago pelo governo do Quebec, né? Maravilhoso. Por que eles estão fazendo isso, pessoal? Porque a mão de obra aqui no Quebec está tão escassa e não tem tantos candidatos assim, que eles resolveram treinar aí o francês dos brasileiros para no futuro trazer eles para cá. Por isso que eu falei, se você for desses setores, pense com carinho no francês. Eu venho dizendo que faz tempo que o francês, muito provavelmente, é um dos melhores caminhos para emigrar para o Canadá hoje em dia. Obviamente que depende do seu perfil, da sua profissão e de vários outros fatores, tá? Mas fica aí a dica. Eu não sei se tem muitas pessoas sendo chamadas pelo New Brunswick Express Entry Stream. Se lembra que é aquele processo que animou muita gente, porque quem fosse estudar lá em New Brunswick já poderia ser chamado enquanto estava estudando, etc, né? Vocês devem lembrar. Então, não sei se tem muitas pessoas sendo chamadas. O que eu posso afirmar com certeza absoluta, 100%, é que um cliente meu foi chamado, tá? Isso é certeza. Porque ele fez consultoria comigo, né? A gente traçou uma estratégia. Ele já estava aqui no Canadá em outra província complicada para emigrar, né? Ontário. Aí depois a consultoria eles decidiu que iria para New Brunswick e foi chamado pelo New Brunswick Employer, né? Então ele tá lá trabalhando em NOC 0A ou B, já recebeu o convite da província, tá? 100% garantido. Por isso eu resolvi falar aqui para vocês que o programa tá funcionando e tá chamando, tá? Se foram chamadas muitas pessoas, se não tem muitas pessoas sendo chamadas, eu não sei, mesmo porque não é um programa que tenha rodadas, né? É um programa que a pessoa tem que ativamente aplicar. Então, se você foi chamado, diz aí, coloca aí nos comentários, né? Para a gente ficar sabendo também, tá? Mas que começou. Falando em Ontário, né, tivemos 2 rodadas com os novos critérios, tá? Eu vou gravar um vídeo explicando os novos critérios, a tabela de pontos, vocês vão entender direitinho como é que tá aí agora a situação lá em Ontário
para imigrar. Mas tivemos uma rodada para quem estuda e outra para quem tem uma oferta de emprego, tá? Para quem tem oferta de emprego, a nota de corte foi 31 e só chamaram pessoas que tivessem uma dessas profissões, ou seja, o pessoal aí da área da saúde e o pessoal do trades, né, eletricista, carpinteiro, o pessoal que faz telhado, etc e tal, tá? Depois você pode ver aqui a lista, como eu falei, todos os links estarão na descrição, né, enfermeiro, quiropata, etc, farmacêutico, né, foram chamados. Lembrando que tem que ter uma oferta de emprego válida, certo? Não é só ter uma dessas profissões e ter a nota de corte. Não é assim que funciona lá o sistema. Tem que ter uma job offer de um empregador localizado lá em Ontário e ele também tem que ser elegível. A outra rodada foi para estudantes internacionais, ou seja, quem tem um diploma canadense e uma job offer de um empregador de Ontário que também seja elegível, certo? A nota de corte foi 77, muito maior do que a dos trabalhadores, porque quem estuda lá tem acesso a alguns pontos que quem só trabalha não tem acesso. Não tem lista de profissões, então aqui basta que a pessoa tenha um diploma canadense, não precisa nem ser de Ontário, 77 pontos lá na tabelinha de pontos e uma job offer elegível, certo? Eles não falaram aqui no site, mas eu tenho os números. Pelo menos dos trabalhadores estrangeiros foram 81 convidados. 81 pessoas receberem aí o convite da província. E já que estamos aqui, vamos falar também de outro assunto que mostra o quão ruim é imigrar através da província de Ontário. Não estou falando que é ruim imigrar para Ontário ou morar em Ontário. Isso aí é outra conversa. É uma província maravilhosa de se morar. O que eu estou falando é que já saiu o número de alocações, ou seja, quantas vagas eles poderão dar para pessoas através do seu programa PNP. 8.350. Muito poucas vagas, tá, pessoal? E 250 para profissões NOC C, né, que provavelmente eles vão usar lá no In Demand Skills. Então, são 8.350 vagas para, sei lá, mais de 300 mil estrangeiros que estão morando lá em Ontário e muitos desses querem migrar. Então fica uma competição muito ruim, por isso que as notas de cortes foram altíssimos. Por exemplo, 77 eu fiz uma simulação lá na tabelinha de pontos deles. A pessoa tinha que ter um monte de coisa. Bacharel pelo menos, emprego lá em Ontário, está trabalhando há mais de um ano, salário acima de 40 mil, etc. Então fica complicado, né, pessoal? Fica bem complicado. Mas, como eu falei, eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso. Vocês vão entender como é que funciona. Pei, né, nossa querida Ilha do Príncipe Eduardo, tão pequenininha, mas que também dá o RP, não importa o tamanho da província, ela também pode dar RP, chamou 138 pessoas na sua última rodada, que aconteceu no dia 20 de maio. Foi pelo processo provincial, né? Eles têm duas formas lá, uma de quem trabalha e não tem perfil no Express Entry e outra quem pode ter um perfil no Express Entry. Eu já gravei um vídeo de Pay aqui explicando isso, né? Que tem dois processos lá que você consegue ir sem job offer. Se você vai conseguir ou não, aí vai depender de vários fatores, tá? Mas que dá, tá? Então assiste lá meu vídeo que eu fiz sobre Pay que você vai entender. Desde o último Imigrar News, BC chamou bastante pessoas, né? Nessa rodada aqui, só para a galera de TI, chamou 82 candidatos, como sempre a nota fixada em 80. Na rodada de 11 de maio, chamou 331, bastante pessoas. Essa aqui é a nota de corte para os trabalhadores, essa aqui para os estudantes, essa aqui para a galera das profissões NOC C e D de uma lista específica, né? Aqui para quem vai pelo Express Entry, né? Você tem a opção lá em BC, se você tem um perfil no Express Entry, você pode aplicar por esse processo aqui que é mais rápido, tá? Mas se você não tem problema. Desde que você tenha a pontuação, você pode então imigrar por esse. Eu já fiz um vídeo sobre BC, eu acho que 2 ou 3. Então assiste lá, tá, pessoal? Aqui é só para trazer as notícias. Se você quer entender a imigração, você vai entender. É só assistir os outros vídeos que eu fiz, certo? Essa aqui é só para as profissões 0621 e 0631, que aí é gerente geral aí de loja, de atacado, varejo, etc. E a outra é gerente geral de restaurantes, tá? E teve mais as rodadas também, por exemplo, no dia 4 de maio. Então, BC, como sempre, chamando. BC nunca parou de chamar, mesmo durante aí 2020, ficou chamando direto e não parou, não tirou o pé do acelerador. O Quebec também fez uma rodada, né, de convite no dia 29 de abril. Chamou 83 pessoas, todas elas tinham, a maioria, né, tinham uma oferta de trabalho validada. O que é isso? É um job offer que aí a pessoa manda lá para o MIF, que é o Ministério de Imigração do Quebec. Eles olham alguns fatores, como a profissão, a qualidade do candidato. Se eles acharem que é um candidato que vale a pena, eles vão e validam a oferta, o que dá basicamente
permissão da pessoa aplicar para a imigração. É uma das melhores maneiras de se tentar imigrar. Hoje, não uma das melhores, mas pelo menos dá uma agilizada no processo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o Quebec, tá merecendo. Tem muita coisa interessante acontecendo aqui no Quebec, principalmente para brasileiros. Então fiquem ligados que eu vou fazer... O próximo vídeo que eu vou fazer é só de notícias ligadas à imigração quebequense também, tá? Saskatchewan também fez sua rodada de convites, né? Chamou alguns convidados, chamou 259 candidatos, né? Eles têm duas formas lá de imigração, uma categoria pela... Eles têm mais, né? Eu tô dizendo que chamou a Express Entry e a Occupations in Demand. Nenhuma das duas precisa de job offer, né? Então, como eu venho falando lá no Instagram, eu acho que já falei aqui também, uma das melhores províncias para imigrar sem job offer hoje é Saskatchewan. Por quê? Porque eles estão chamando constantemente, né? A nota de corte estabilizou aí no 70. Antigamente ela dava uma flutuada, mas algumas rodadas praticamente. Então, se a sua profissão é uma dessas que constantemente vem sendo chamadas aqui nas rodadas de Saskatchewan, olha direitinho para essa província. Eu já fiz também vídeo de Saskatchewan, ensinei lá como contar os pontos para você saber qual seria a sua pontuação, etc e tal, né? Então, se você tem uma dessas profissões, talvez você esteja vacilando, né? Poderia estar imigrando. Ah, Rafael, mas eu não tenho 70 pontos, eu tenho 67, 68, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, aprende um francês básico aí que te dá 2, 4, 6 pontos, dependendo aí do nível do francês, que te dará os 70 pontos, por exemplo. Assista lá meu vídeo sobre Saskatchewan, que lá eu ensino bem direitinho sobre isso. Alberta também fez uma rodada de convites, chamou 250 pessoas, né? A nota de corte lá no Express Entry, eles usam o sistema do Express Entry, foi de 300 pontos, né? Baixa. Mas não sabemos nada, eles não liberam quais foram as profissões, qual o perfil procurado, se é NOC 0, AOB, se a pessoa... Nada, eles não falam nada, só falam assim, chamamos 250 pessoas, a nota de corte foi 300, você não sabe mais nada, né? Infelizmente, ponto negativo aí para Alberta, para a falta de transparência. E por último aqui, né, nessa sequência de rodadas de imigração, tivemos Manitoba também chamando 150 pessoas, né, dessas 150 pessoas, 14 foram pelo Express Entry, Skilled Workers em Manitoba, International Education Stream, você vê que não tem pontuação como as outras duas, porque essa aqui você não precisa de pontos, né? Você ou tá dentro ou tá fora, né? Bem interessante para quem vai estudar lá. Eu fiz um vídeo recente sobre Manitoba, sobre as mudanças que vão acontecer lá. Se você assistir o vídeo, você vai entender exatamente do que se trata isso aqui, mas é bom ver que também Manitoba está chamando pessoas. Ah, Rafael, eu não vi New Brunswick, não vi Nova Scotia, não vi Newfoundland. É porque essas províncias, elas não fazem rodadas, né? Elas vão lá e chamam algumas pessoas em específico. Nova Scotia até tem um programa, Labor Market Priorities, que faz rodadas lá no Express Center, mas não aconteceu nada. Se tivesse acontecido, obviamente, que eu iria trazer aqui para vocês. New Brunswick e Newfoundland, não. Aliás, New Brunswick eu falei, né? Eles chamaram, sim. Mas não é rodada de convite, né? A pessoa que tem que ir lá ativamente para aplicar, e eles selecionam os candidatos que lhe interessam, né? Que selecionaram o meu cliente, né? Estou muito feliz por ele e vou fazer a aplicação dele lá na província, né? Então, que tá chamando, tá. Mas não tem essas rodadas como essas outras províncias. E era isso que eu tinha para hoje, né? Falamos de muitas coisas, vai ser um vídeo mais longo, porque eu fiquei aí quase um mês sem postar, mas já vou gravar logo em seguida o de Quebec, né, que eu prometi para vocês, e pretendo já estar publicando pelo menos um vídeo todas as semanas, no mínimo, tá, pessoal? E é isso, não se esqueçam de se inscrever, de dar um like, comentar o que é que você achou, o que é que você não achou, e a gente se vê na próxima. Me segue lá no Instagram, @siteimigrarcanadá. Fui!